Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ilhabela Web. Estamos aqui com mais um podcast nesta manhã. O programa Edifica, que nós teremos devocional e oração nesta manhã. Bom dia, Andréa Matos, tudo bem, querida? Bom dia, pastora, tudo bem? Bom dia, Ivone. Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Amém, amém. Bom dia, Ivone. Bom dia. Neste lindo dia que se inicia na sexta-feira, estamos aqui pré-carnaval, estamos aqui pré-feriado em Ilhabela, está um lindo dia, aproveite o dia, mas antes de começar o seu dia, faça uma oração e busque respostas do Senhor, busque a bênção do Senhor para a sua vida, para a sua família, que o Senhor esteja presente neste momento, no seu coração, na sua casa, possa falar com você, trazer a resposta que você tanto anseia da parte do Senhor, amém? Nós vamos começar a ler em Marcos 8, que o Senhor Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor já havia feito isso uma vez com os discípulos, que está em Marcos 6, em João 6, que é lindo. João 6 fala de um Jesus muito profético, que revela a multiplicação dos pães e peixes, e revela que Jesus é o pão da vida, que é esse alimento que nos sacia a alma, nos sacia daquele vazio que nós temos muitas vezes, de tantas necessidades da alma. E o Senhor é este pão que nos sacia, que nos alimenta, que nos traz força, que nos fortalece para continuarmos. É o pão da vida que tanto necessitamos. E aqui em Marcos, na segunda multiplicação, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Veja só, Jesus explica que estavam 3 dias seguindo o Senhor, 3 dias se alimentando dos ensinos da palavra de Deus, se alimentando dos ensinos de Jesus, sendo curados, sendo libertos, sendo renovados, sendo ensinados sobre um novo tempo que havia chegado, sobre a novidade de vida que ele estava trazendo. Ele estava trazendo palavras de esperança, palavras de renovo, e essas pessoas se mantinham ali mesmo sem comer. As pessoas se mantinham ali com calor, com tempo difícil, não tinham onde sentar, não tinha restaurantes, eles se sentavam na relva, como diz aqui a palavra, eles se sentavam na grama. Isso remete, tanto em Marcos quanto João, diz que eles se sentavam na grama, na relva. Isso remete que o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Ele é o Senhor que nos leva a pastos para falar conosco, para nos renovar, para nos fortalecer. Amém? E aí, então, como ele disse, eu tenho compaixão dessas pessoas, porque estão comigo há 3 dias sem comer. E aí os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Veja, eu vou repetir para vocês, esta é a segunda multiplicação dos pães. Eles já tinham vivido a multiplicação dos pães. André, é incrível como os discípulos estavam tão próximos a Jesus e eles não entendiam a obra de Jesus, o poder de Jesus, que Jesus era o Messias, porque Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães. E aqui eles perguntam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Mas é assim na nossa vida, né, pastora, também. Quantos vivem assim uma providência de Deus, um socorro, um milagre, né? Exato. E a vida segue. E depois de um passado tempo, a gente muitas das vezes vive, porque sempre tem provações, né? Vivemos outras situações, às vezes uma doença, enfim, um desemprego, alguma situação, e aí parece que tudo acabou, não tem mais jeito. Não, o mesmo Deus que operou lá no passado, o mesmo Deus que trouxe aquela providência, que curou, ele continua agindo, ele continua trabalhando, né? Exatamente, exatamente. As pessoas esquecem. Tem um esquecimento. As pessoas esquecem. E aí Jesus então vai fazer o quê? Ele diz assim: quantos pães vocês têm?
Eles responderam 7. Então o Senhor mandou o povo assentar-se no chão. E pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Veja, note que Jesus, ele reparte o pão e dá graças. Jesus, mesmo com o pouco, ele reparte. E mesmo com o pouco, ele dá graças. Glória a Deus. Amém? Uma boa lição, né? Nós precisamos aprender com Jesus que mesmo com o pouco, precisamos repartir. E mesmo com o pouco, precisamos dar graças a Deus. Glória a Deus. Por tudo que Ele nos faz. Porque mesmo no pouco, Ele diz que ainda vai multiplicar. Seja fiel no E então, pouco. tinham também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e os pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Glória a Deus. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Veja, queridos, aqui tinha também peixinhos, como na outra multiplicação. Normalmente os pães que as pessoas levavam para viajar eram pães de cevada. E os pães de cevada normalmente tinham um gosto um pouco amargo, um pouco azedo. Então as pessoas sempre levavam peixinhos pequenos no seu alforje, nas suas bolsas, salgado, porque o sal conservava. Então tinham peixinhos salgados. Com o pão e o peixe, aquilo ficava saboroso. Sim. Dava um bom sanduíche. Mas lembre-se que este alimento, o pão e o peixe, a combinação do carboidrato puro, sem o trigo, sem o fermento, Isso é importante. né? Sem o fermento que leva da massa, então sem o fermento, mais o peixe, que é proteína, e o sal, que trazia uma série de... é um mineral muito potente para dar força, para dar revigor, para que as pessoas tivessem novo ânimo, fossem saciados na fome. Então esse era o alimento perfeito do deserto. Jesus faz as coisas perfeitas para você, Ele tem um alimento exatamente do que você precisa. Ele sabe da sua necessidade e Ele entrega exatamente o que nós precisamos no tempo certo, porque Ele disse, olha, já tem 3 dias que eles não comem, então está no tempo deles serem revigorados, deles serem alimentados. Então Jesus chega no tempo certo. E aqui eles foram, então, eles viveram a segunda multiplicação dos pães, e os pães, conforme, não é que pipocou, muita gente pensa assim, né? Então eles fizeram cestos para passar para 4.000 homens, isso significa deveria ter 15.000 pessoas, o cálculo que os estudiosos fazem, porque entre mulheres e crianças, porque as mulheres não eram contadas naquela época, ok? Hoje as mulheres, o Senhor introduziu e incluiu as mulheres na obra dele. E então, naquela época não eram contadas, 4.000 homens significa mais ou menos 15.000 pessoas, entre mulheres, crianças e homens. Então, Jesus alimentou 15.000 pessoas nessa multiplicação, na outra 20.000 pessoas. E sobraram aqui 7 cestos, na outra sobraram 12 cestos. E Jesus sempre falou, olha, recolham o que sobrou. Mas os discípulos podiam pensar, mas a pessoa comeu um pedaço de pão, jogou ali, recolham, tudo que sobrou recolham, ponham nos cestos de volta. E como eu estava falando, quando os discípulos passavam os seus cestos, né, os seus alforjes, para que houvesse a multiplicação, André, ocorria cada vez, porque Jesus pôs um pedacinho de pão num cesto, um pedacinho de peixe no outro cesto de um discípulo, de outro discípulo, de outro discípulo, 12 discípulos. E conforme eles iam passando, a pessoa colocava a mão, aí se multiplicava. Então, aleluia, se multiplica conforme você coloca a sua mão. Glória a Deus. Quando você coloca a sua mão no cesto do Senhor, com fé, Ele multiplica. Quando você entende dar graças no pouco, Ele multiplica. Quando você entende que é Ele que multiplica, Ele multiplica.
E Ele chega no tempo certo. Quando você pensa que passou 3 dias e não tem nada para comer, Ele vem com o alimento certo. E ainda Ele sobeja, sobra. E o Senhor manda guardar. Por que o Senhor mandou guardar os 12 cestos da primeira multiplicação e na segunda multiplicação os 7 cestos? Porque o Senhor queria que aquela multiplicação, aquele milagre na vida deles, tivesse um marco, tivesse um memorial na vida deles, para que eles jamais se esquecessem dos feitos do Senhor. Porque é isso que ele está falando, ele está repetindo. Olha, vocês já viveram lá uma multiplicação de pães, lá atrás. Vocês estão novamente no deserto, vivendo a multiplicação. Fortaleçam a fé. Eu estou com vocês, não esqueçam do que eu faço. Guardem estes cestos como memorial. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor colocou as pedras como memorial, passou o Mar Vermelho. Quando eles passaram o Rio Jordão em direção a Jericó, eles fizeram as pedras, novamente um altar de pedras, para ter o memorial dos feitos do Senhor, que o Senhor até aqui os guardou, até aqui os conduziu, e assim nas nossas vidas. Embora não pareça, o Senhor está te conduzindo, o Senhor está te saciando a fome, o Senhor está te dirigindo, está cuidando da sua vida. Embora você pense que vai perecer no deserto, não vai perecer, porque Ele chega com alimento e Ele diz: olha, não se esqueça de quem eu sou e do que eu faço na sua vida. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o bom pastor que conduz as ovelhas a pastos verdejantes e as alimenta, as águas tranquilas. Eu sou a porta das ovelhas, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, a verdade e a vida. Eu sou na sua vida. Amém? Então, o que acontece depois, André, vamos ler então, os fariseus, quando eles entram no barco, né? E vão para o outro lado, eles estão indo no barco, os fariseus chegam, começam a discutir com eles, mas eu vou com vocês lá para o versículo 14 do capítulo 8. E aí diz assim, os discípulos dizem: ora, os discípulos, quando estavam no barco, se esqueceram de levar pão, e no barco tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: olha, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e disse: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem. Tem o coração endurecido, tendo os olhos e não veem, tendo ouvidos e não ouvem. Não se lembram de quando parti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreenderam? É isso que o Senhor está falando. Você não viu tudo que eu fiz na sua vida até aqui? Tudo que eu livrei, todos os milagres que eu fiz, todos os livramentos, todo o suprimento que eu te trouxe. Você ainda não compreende quem eu sou? Você ainda não compreende porque vocês se preocupam com um pão e se dividem entre si em tantas brigas, em tantas discussões? Vocês não entendem o Espírito que está aqui, que é o Espírito de Deus, que eu sou o Messias, que eu sou o Senhor na sua vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou na sua vida, eu sou o pão da vida, está na sua vida. Ainda que pareça pouco, mas eu sou aquele que multiplica, eu sou aquele que te socorre no deserto, na terra seca, eu transformo manancial na sua vida. Você não se lembra de todas as coisas que até aqui eu te ajudei? Por que você teme? Por que você se preocupa com um pão? Se eu sou a vida em abundância. É isso que Jesus está trazendo na sua vida, é isso que Jesus quer te dizer. Eu sou o pão, eu sou a vida abundante.
Amém? Não temas. Amém, André? Coisa linda. E ele está dizendo aqui uma coisa muito importante, sabe? Às vezes a gente se preocupa com algumas coisas que veio agora ao meu coração, né? Tantas divisões entre o nosso povo. E ali eles estão brigando por causa de pão, de um pão, sendo que o Senhor é Deus de milagres, Deus de multiplicação. Oh, meu Deus. E a gente está preocupado muitas vezes em divisão de ovelhas, né? Eu não posso repartir a minha ovelha com ninguém, eu não posso repartir minha amizade com ninguém. E a gente às vezes é tão egoísta pensando nas coisas tão pequenas. Deus é um Espírito tão grande, né? Como quando Jesus estava passando na Samaria, Pedro, Tiago e João falaram, quer que ponha fogo? E o Senhor falou, vocês não entendem o Espírito que está aqui com vocês, que é um Espírito de amor, de compaixão, que teve compaixão por essas vidas, que Jesus ele une, ele não divide, ele ama, ele não separa, Aleluia. ele perdoa e ele não traz mal sobre nós, não tem pensamentos de mal. Então, às vezes eu vejo as pessoas brigando, como eles aqui no barco, não entendendo, né, quem Jesus é. E naquela tempestade que eles estão ali falando, Jesus, Jesus, na tempestade quando Jesus está dormindo, Jesus, Senhor, não se importa que nós morramos? Jesus falou, homens de pequena fé, não entendem quem eu sou, que estou no barco, não entendem a autoridade que eu trouxe sobre vocês, que eu lhes dei fé e poder sobre até a natureza. Aleluia. Vocês têm governo da natureza, vocês têm o governo da terra que eu dei para os filhos do reino, os filhos de Deus. Tem autoridade no nome de Jesus de transformar todas as situações de mal em bênção, de transformar toda a situação de contendas em reconciliação, de todas as situações de destruição em reconstrução, porque o Espírito do Senhor é aquele que reconstrói todas as coisas. Então você precisa entender quem é Jesus na sua vida, qual é o Espírito que você segue, qual é o Senhor que você serve. Não é Jesus que serve a você, é quem você serve, quem você adora. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos aquilo que amamos. Então que você entenda quem é Jesus na sua vida, para que você ande nesse espírito de amor, de compaixão, de reconciliação, de perdão, de altruísmo, não de egoísmo. Este é Jesus que multiplica em milhares um pãozinho e um peixinho. Pastora, na hora que leu aqui, né? Eles entraram no barco e eles esqueceram de levar o pão. Na verdade, eles tinham um pão. E Jesus se revela como o pão da vida. Pastora Lígia é a pastora da igreja Ia Church. Uma igreja abençoada, com ministério forte, ministério abençoador. Eu sou do Ministério de Santos. Amém. Outro ministério abençoado. Abençoado, uma bênção. E nós estamos aqui nesse barquinho com um pão. Verdade. Chamado Jesus Cristo. Amém. E nós conseguimos Caminhar juntos. É do mesmo Espírito. Em alegria, em verdade, em unidade, em paz. Amém. Pregando esse evangelho. Amém. Louvando, adorando, engrandecendo o Senhor. Porque lá no céu, Isso. lá não existe placa de igreja. Lá existe um Deus soberano, poderoso, que enviou o Filho dele. E Ele quer salvar. Amém. E nós estamos aqui como instrumento do Senhor. Amém. Para levar sua santa e poderosa palavra. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que todo espírito de divisão e contenda, de concorrência, competição, caia por terra, seja Amém. Destruído em nome de Jesus. Divisão, que Ilhabela seja forte, conhecida por um Amém. povo que ama Jesus e tem compaixão dos irmãos. e vive a sua palavra. Amém.
Porque viver a palavra de Jesus é isso, é unidade, é levar o Evangelho e não querer destruir. Então nós temos o pão da vida em comum, nós servimos a um único Deus. Isso, amém. Né? Vamos permanecer assim. Aleluia. Aqui na terra, vamos permanecer assim, porque um dia todos estaremos lá no céu, adorando ao Senhor, que é Rei dos Reis. Ele que é o Senhor de todo. Deus, gente, Deus é o Senhor de toda a terra. Não tem um só lugar que Ele não esteja. Aleluia. Não tem um só lugar Aleluia. que tenha vida. Aleluia. Que não vai louvar o Senhor. E ele vai dar exatamente esse ensinamento dentro do barco. Sim. Né? Acautelai-vos do fermento dos fariseus, dessa religiosidade. Amém. Né? Exato. Dessa mentira, dessa manipulação. Exato. Né? Do fermento de Herodes. De Herodes, principalmente, que trazia engano, mentira. Aleluia. Né? Que era um homem extremamente egoísta, vaidoso, orgulhoso, que queria todas as atenções para ele. Não, Jesus está no barco, gente. Jesus está no barco, não pode ter isso não. Humildade, Jesus está no barco. Aleluia. Ele se fez tão humilde. Um Deus poderoso veio caminhar entre nós. É fato, Jesus veio. Não há como negar, é um fato. Jesus veio andar entre nós. Aleluia. Para nos revelar o ser humano, o ser humano. Ele é o ser humano perfeito. Ele nos revela como é um ser humano que o Senhor, Deus, Aleluia. sonhou para ser filhos, para sermos filhos. E para sermos filhos de Deus, para estarmos assentados à direita de Deus Pai com Jesus, nosso irmão, primogênito da criação. Para estarmos lá sentados, precisamos ter essa mesma fé, compaixão e amor ao próximo. Nós só podemos amar a Deus e ao próximo quando nós entendemos o que Jesus veio fazer por nós. Por mim e por você, na cruz. Por todos nós. Jesus não morreu só por mim. Morreu também por muitas pessoas que têm uma vida inadequada, talvez, que têm uma vida que não me agrade, ou é diferente de mim, pensa diferente, mas Jesus morreu por aquela pessoa também. Isso. E Jesus, ele pergunta, como vocês ainda não entenderam isso? É, exatamente. Né? Vocês não viram que nós recolhemos 12 cestos? Por quê? Porque a gente repartiu, porque nós demos graça, porque nós olhamos a necessidade daquele que está se esforçando em buscar o Senhor. Então, assim, E o Senhor tem para todos. Jesus, ele viu a necessidade do povo, ele pegou o pouco que tinha, deu graças e repartiu. E agora eles estavam ali murmurando. Sim. E Jesus, vocês não estão entendendo ainda? Sabe que eu entendo que muitas vezes tem autoridades pastores, igrejas, que elas não conseguem avançar, sim, elas não crescem, expandem mais por causa disso. Exato. Porque estão segurando aquele pouco ali e no barco, ficam retendo, ficam murmurando, segura, retém e murmura. Sim. Em nome de Jesus, põe a sua mão, dá graça, põe a sua mão que você vai ver a multiplicação. Amém. Põe a sua mão para repartir que você vai ver a multiplicação. Ame o mas próximo, não retém, né? aquilo que Deus está te dando. E ame o próximo, a obra que Ele está fazendo, que você possa se agradar quando o outro tem um destaque, né? Glória a Deus. Você possa se agradar quando alguém possa ser destacado. Você possa se agradar quando um ministério avança. Porque você também vai avançar. Exatamente. Porque no reino de Deus é assim. E Jesus está crescimento. falando, que credulidade é essa de que Deus só é para o outro, não é para você? Meu Jesus. Que credulidade é essa? Que depende de você. Não depende de você, depende de Cristo. No meu braço não depende de nada. Eu não consigo por mim mesmo. Eu sou muito fraca, mas Jesus é forte na minha vida. Jesus é que me abre portas. Jesus é que me traz conexões. Amém? Isso. Então veja só.
Jesus foi pedagógico aqui, né, André? Eu acho muito incrível, porque ele falou, vocês não lembram do primeiro milagre? Ele sempre traz a lembrança, né? O que pode nos dar esperança. Isso, e aqui ele explicou direitinho, né? Quanto sobrou? 12. E depois que eu alimentei 4.000? 7. Então, gente, vamos acordar? Acorda, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos nos alegrar. Aleluia. Porque Jesus está no nosso lar. Jesus está conosco, Jesus está em nós. Sim. Busque-o enquanto se pode achar. Porque os tempos são difíceis, são maus. E Jesus vê o nosso coração corrupto, nosso coração incrédulo. Sim. E o nosso coração orgulhoso e vaidoso. Que justamente foi a conversa com Eva. Olha, você pode ser destacada, você pode ser muito importante, você pode ser alguém extraordinário como Deus. E é isso. As pessoas muitas vezes não entendem que nós servimos a um Deus maravilhoso, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. E Ele é que tem que ser engrandecido. Aleluia. Não Glória a nós. Deus. E nós engrandecemos o nome do Senhor quando nós nos humilhamos e exaltamos o nosso irmão, que muitas vezes está fazendo uma obra maravilhosa, e colaboramos com ele. E não temos incredulidade que Jesus está com todos nós, com todos nós. Jesus tem interesse que todas as pessoas cresçam, que todas as pessoas se alimentem, que todas as pessoas alcancem o Senhor, que tudo, que a igreja cresça, avança e se expanda. A igreja de Cristo, Aleluia. não a igreja XYZ. Isso. Que Ele quer salvar, Né? E é tempo de pensarmos no avivamento. O que é avivamento? Arrependimento, gente. Arrependimento e unidade. Nós precisamos nos unir, arrependendo do nosso coração ser corrupto e de ter inimizade e divisão com os irmãos. Que é o fermento de Herodes, que é o fermento dos fariseus religiosos e que se faziam diferente, né? Como a gente falou esses dias de Jairo. Jairo precisou baixar a bola, que era o chefe da sinagoga. E o milagre da Talita lá, filha dele, começou quando ele se arrependeu. Ali começou o milagre. Ali começou no arrependimento dele e na humilhação dele diante de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus como Senhor da vida dele. Sim. E ele teve que passar por um processo até chegar à cura. Mas começou na salvação de Jairo. Começou quando ele se humilhou diante de Jesus. Tirou as vestes de chefe da sinagoga e se lançou aos pés de Jesus Cristo, dizendo: só o Senhor pode salvar minha vida. O verdadeiro evangelho, o significado do evangelho. Amém? Arrependimento. O avivamento é arrependimento, não um movimento só. Não é um movimento, é o arrependimento da igreja. É quando o Espírito Santo vem, queridos. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós quando nós nos arrependemos e quando nós nos humilhamos diante do Senhor, para que Ele seja exaltado e glorificado. Amém? Então, esta manhã estamos dizendo: creia em Jesus, creia naquele que é o seu Senhor e naquele que te ama. Multiplica toda a sua provisão, todo suprimento, Ele multiplica na sua vida. Mas Ele quer o seu coração. Ele quer que você dê graças no povo. Ele quer que você dê graças no deserto. Mas que você se lembre de tudo que Ele fez e que Ele vai fazer de novo. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos orar. Amém, André? Vamos orar então. Faz uma oração por todos aí. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus, nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença nesta manhã. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e cremos nessa palavra. Nós cremos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Nós cremos que o Senhor é o pão, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o socorro, Pai, neste momento de angústia. Nós cremos que o Senhor é a providência, Senhor. Nós cremos que o Senhor é aquele que fez lá no passado e continua fazendo nos dias de hoje.
Deus, por isso, nessa manhã, Senhor, eu peço a Ti que vai de encontro a cada um que está orando conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, como foi lido na Sua palavra. A multidão caminhou ouvindo os ensinamentos de Jesus e Jesus viu que eles estavam com fome. Jesus, o Senhor está vendo o esforço do seu filho, da sua filha. O Senhor está vendo o esforço do seu povo. Sim. O Senhor vê. E o Senhor é aquele que vê e conhece as nossas necessidades. E o Senhor pega aquele pouco que nós temos e multiplica. Pela fé, nessa manhã, nós estamos pondo a mão neste cesto. E pegando esse pão. E pegando esse peixe. E servindo o seu povo. Multiplica. Multiplica na nossa despensa. Multiplica no nosso salário. Multiplica na nossa saúde. Multiplica na comunhão, na alegria. Multiplica no meio da família. Abre portas de emprego. Abençoa o seu povo, mas não nos despeça de mãos vazias, Pai. Esse programa vai terminar agora, mas o seu povo vai continuar. Abençoa, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesta manhã eu quero falar com vocês que estão aqui nos assistindo. Daniela Pergoraro, querida, bom dia, Deus abençoe. Marlene Gomes, bom dia. Bom dia. Querido Cajado Simões, bom dia, saudade de você, faz tempo que eu não vejo você aqui conosco. Bom dia, pastora, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre entre nós. E ele diz assim, o milagre dos 7 pães. Para não despedir-se deles em jejum e que não passasse algum mal no caminho, novamente Jesus pediu que trouxessem o que tinham. No caso, 7 pães e alguns peixes. Jesus pegou o alimento, agradeceu por eles, orou e os multiplicou. E uma segunda vez o povo que o seguia comeu e se satisfez, sobrando 7 cestos. Maravilha de milagre, né? Maravilha que nós falamos nesta manhã. Cacau, querida, bom dia. Joel, Ângela, a paz do Senhor, bom irmãs. Dia. É bênção pura, é bênção e mais bênção. Neiva Melo, de Chapecó, Santa Catarina, Amém. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe você e sua família em Chapecó. Bem-vinda, Neiva. Rubens Gargalaca, Rubens querido, um grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe você na sua missão, seu ministério. Muito bom ter você conosco aqui, que o Senhor Amém. multiplique as obras nas suas mãos, que você alcance muitas pessoas em nome de Jesus. Joel Ângela Silva, maravilha de palavra. Elisa Matos, bênção, glória a Deus. Mamãe. Beijo, mamãe. Mamãe. Papai também. Vamos Beijos. convidar uma manhã para o Joel vir aqui nos trazer uma palavra, para o Simões vir aqui trazer uma palavra à tarde, né? Sim, o Simões pode vir Eu acho de que o noite. Simões mora na Bahia, não mora? Não. O Cajado Simões? O Cajado Simões. Não, Cajado, você mora onde, Cajado Simões? Não mora aqui? Onde você mora, Simões? Acho que Simões Se mora vocês na morar na Bahia. ilha ou vier para a ilha, venha aqui na rádio nos trazer uma palavra. Não, acho que ele mora aqui. Amém. Passou o telefone dele. O Joel mora lá no Veloso, né, Joel? Opa, então venha rapidinho, o Veloso é rapidinho. Joel, venha trazer uma palavra numa manhã, no programa Edifica. Sim. Uma, Vai ser uma bênção. palavra abençoada, com certeza nós vamos orar com todos e estarmos aí unidos no mesmo Espírito. Glória a Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa palavra eu queria depois pregar outro dia, quando eles passam por Samaria. E eles falam, o Senhor quer que manda fogo? E Jesus fala, Vai ser forte. vai ser forte. Obrigada a todos que ficaram conosco. Deus abençoe sua família, sua casa, seu final de semana, seu carnaval com juízo. Muitas orações, muitos joelhos no chão, vão para o monte, vão orar. Que o Senhor os abençoe. Deus de amor, abençoe sua vida. A graça do Senhor Jesus esteja contigo, as consolações do Espírito Santo com todos
os filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, queridos. Beijo.